Olá, este mês de outubro é de conscientização do controle do câncer de mama, momento em que se fala da importância dos exames de rastreio e alerta para os riscos dos diagnósticos tardios. No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todas as regiões. Só para este ano, o Instituto Nacional de Câncer estima 60.280 novos casos. A campanha também enfatiza que o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina. E apesar da importância da mamografia, a pandemia piorou esse cenário. Quem está aqui no estúdio vai falar sobre a situação do combate ao câncer de mama no Ceará é a Valéria Mendonça, coordenadora do movimento Outubro Rosa no estado, integrante do Conselho Estadual de Saúde do Ceará e coordenadora da Comissão de Diversidade dos Sujeitos do SUS. E também o doutor Leandro Lacerda, que é médico mastologista do Hospital Haroldo Joaçaba, que faz parte do grupo Instituto do Câncer do Ceará. A quem começo agradecendo a presença dos dois. Obrigado. Muito obrigado. Valéria, o que é a campanha e quantos anos você é a cara do Outubro Rosa aqui no Ceará? São quantos anos já de luta? Na verdade, nós estamos chegando à 14ª edição, né, com muita... Teve interrupção durante a pandemia? Na verdade, não foi mais houve, virtual, talvez. Não houve, mas ano passado, por exemplo, em plena pandemia, nós fizemos 84 palestras de forma virtual, híbrida, presencial, de forma muito moderada, mas nós chegamos a desses 14 anos, a primeira edição foi lá em 2009, né? E a gente só reinventa a cada ano, que é o que eu estava dizendo. A gente não chega a 14 anos falando de uma causa pesada dessa se a gente não se reinventar, se não encontrar uma forma lúdica, se não encontrar uma tecnologia social, se não encontrar uma forma de diálogo para que isso, né? Tem noção, ou já parou para pensar em quantas mulheres você já conseguiu ajudar? Quando nós fizemos o último levantamento que a gente fez, um apanhado entre caminhadas, corrida, regata, palestras, essas ações que a gente faz itinerante de feira livre a shopping, eu acho que a gente vai botar aí mais de 50 mil mulheres que se envolveram de uma forma ou de outra, diretamente. Fora as que replicam, fora as multiplicadoras, que são as ativistas Rosa, do Grupo Rosa, para o qual eu quero mandar um abraço muito especial, né? Grupo Rosa, que é um grupo de ativistas, e a nossa equipe executiva do movimento, composta por 30 profissionais do maior compromisso que se tem com a saúde pública nesse estado. Que é um trabalho multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Doutor Leandro, obrigado pela presença mais uma vez. Qual a importância do Outubro Rosa para o mundo? Porque, pelo que a gente vê, é um dos cânceres que mais mata mulheres, se não o mais letal. Perfeito. Qual a importância da campanha? Olha, Outubro Rosa, como a Valéria mesmo falou, ela já está numa campanha há 14 anos e já vem se debatendo isso, na verdade, há 32 anos, né? Quando deu início à programação do Outubro Rosa, da campanha... Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Fundação Susan Komen, né? Exatamente. E isso nós temos intensificado a cada ano, por diversos fatores. O primeiro seria exatamente pelo aumento, digamos, a incidência em pacientes cada vez mais jovens, adquirindo câncer de mama, e não só também para essas pacientes jovens, mas também para outras populações onde antes não se discutiam, que era paciente, por exemplo, do sexo masculino. Nós tivemos um aumento também em pacientes do sexo masculino. Chega a 1% os casos diagnosticados no homem? 1% a 1,5%. Lembrando que nós estamos falando do câncer de maiores incidência e mortalidade, Brasil e internacional. Então, esse 1%, 1,5% acaba sendo um número muito alto. Porque a porcentagem é pequena, mas o número é alto. É muito grande, né? Então, o Outubro Rosa, como nós sabemos que da conscientização, a informação em volume, aquela demanda alta de nós passarmos a maior quantidade de informações a toda a população, isso tem que ser replicado todo mês. A gente não deve focar só no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o que nós focamos o maior para fazer o alerta, a conscientização. E é como eu sempre falo, isso deve ser replicado mensalmente. Porque ainda é um câncer que mata muito. Ainda é um câncer, como eu posso dizer, ao maior índice de mortalidade de mulheres no Brasil, o câncer. Por isso é importante identificar logo cedo, porque aí o índice de recuperação também é muito alto quando se identifica logo cedo. Eu costumo dizer que nós temos métodos mais eficazes e mais rápidos. Diagnosticado precoce, você pega algo, digamos, você diagnostica aquele câncer de um modo muito inicial, onde em alguns casos específicos não há necessidade nem de terapias sistêmicas.
Que seria as quimioterapias? Tá. É Apenas menos a invasivo, cirurgia. então. É né? menos invasivo. Só com medicação já resolve em muitos casos. Cirurgias pequenas, cirurgias Que tira um conservadoras. quadrante lá do Tira o tumor. quadrante, faz, às vezes, alguns casos, radioterapia e, em alguns casos, se houver indicação, hormonioterapia. Casos um pouco mais avançados que utilizam-se a quimioterapia. O senhor está falando em número, a Valéria também, obviamente. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Ao longo de 2021, morreram a cada dia 50 mulheres vítimas do câncer de mama aqui no Brasil. Faz aí a conta. Por dia, foram a óbito 50 mulheres vítimas da doença. Esse número poderia ser menor? Sim. Com toda certeza. Eu acho que o reflexo maior ainda está sendo do momento do diagnóstico ao momento do start do tratamento. Se eu consigo fazer aquele diagnóstico precoce, onde nós utilizamos a principal ferramenta, que é a mamografia. A mamografia ela serve para rastreio. Muitas vezes as pessoas confundem, doutor, mas eu faço a mamografia todo ano e tive câncer de mama. Calma, ela é prevenção secundária. Ela não vai prevenir que você tenha um câncer de mama. Ela vai fazer você diagnosticar precoce. Porém, para que isso aconteça, eu preciso ter a periodicidade dos exames. A cada ano é suficiente? Cada ano. É suficiente? É suficiente. Tá. O ideal pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o exame mamográfico a partir dos 40 anos anual. E se tiver histórico familiar ou fatores genéticos associados, alguns casos podem ir até os 30 anos de idade iniciar. Tem que começar um pouco antes, né? Um pouco antes. Aí eu vou perguntar para a Valéria, que é uma coisa que eu já ouvi de algumas mulheres. Dói fazer a mamografia? Na verdade, eu que já faço, né? Eu afirmo que dói, mas é uma dor suportável, absolutamente suportável. E a gente, nas campanhas populares, a gente diz o seguinte, que é infinitamente menor a dor da mamografia em relação a um dano maior, que é uma mastectomia. Então, essa questão da dor, a gente já sabe que tem alguns métodos, inclusive a questão do exercício físico minutos antes da realização do exame. Os mamógrafos atuais, eles já têm uma condição menos, não chega a ser indolor, é verdade, mas já são bem mais sensíveis a aliviar essa questão da dor. E é uma dor que realmente é suportável, até pelo tempo, que não é tão excessivo. Então, essa coisa da dor, a gente tem que diluir isso e transformar isso em atitude de se cuidar. E como é que está o acesso à mamografia hoje aqui no Ceará, Valéria? Na verdade, todo ano de Outubro Rosa a gente tem aquela velha polêmica, tanto em relação à questão do acesso, por dizer que nós não temos mamógrafos suficientes, que a gente sabe que tem. Todo ano a gente faz essa discussão com médicos, com gestores e tudo mais. A gente sabe que tem e a gente sabe que precisa otimizar o uso. Tem mamógrafos que podiam ter uma produtividade de 1.200 exames mês, estão fazendo 600, 800. E aí, nessa hora, a gente chama a gestão, como a saúde, a gente tem um tripé aí de responsabilidade. A gente costuma dizer lá no movimento, na rede Cuides, que tudo começa em você, do autocuidado à promoção de saúde. Mas a questão da gestão tem que garantir a saúde pública. Então, quando a gente tem mamógrafos que não são... Você tem um mamógrafo lá, mas você não tem um acesso na linha de cuidado completa, você não tem a porta de entrada aberta, digamos assim, o posto não está preparado para lhe receber. E a gente recebe um Outubro Rosa agora, a gente até parabeniza que nós temos, a Prefeitura Municipal de Fortaleza acabou de ofertar 4.000 mamografias extras nesse mês. Isso agora em outubro. Isso agora em outubro, mas isso não basta. Porque além da questão do segmento, a gente tem, o que diz nosso Outubro Rosa Ceará, o nosso lema é a nossa luta é todo dia. A gente tem os lemas anuais, que a gente escolhe de acordo com o cenário de saúde, né? Mas a gente tem um lema que é a nossa luta todo dia. Em relação à questão que você perguntou inicialmente do acesso, a gente ainda tem muita dificuldade. A gente ouviu agora nas eleições, se teve uma coisa que ficou na vitrine, foi a questão do tratamento de câncer. E a gente foi em cima, porque como a gente tem um eixo estruturante do movimento Outubro Rosa, que é o advocacy e o controle social, a gente não podia deixar barato ouvir tudo aquilo e não cobrar. Então, a gente foi, a nossa rede de atendimento, capital interior, se a gente for imaginar mamógrafos a gente precisa otimizar. Nossa Prefeitura Municipal de Fortaleza, que centraliza a questão do financiamento por questões da própria estrutura do SUS, ela precisa garantir isso do ponto de vista pactuando, ela dando conta da rede própria e da rede conveniada. E a gente chama aqui a atenção para a questão das nossas policlínicas estaduais. Eu sou da Secretaria Estadual de Saúde, né? Meu núcleo lá justamente era a oncologia.
E a gente vê que as nossas policlínicas, elas foram estruturadas e quando a primeira, nós de novo do movimento estávamos lá, fazendo advocacy com o secretário, então o secretário Arruda Bastos, dizendo, nós queremos que na estrutura, das policlínicas seja garantido mastologista. E foi, mas de fato o mastologista está na estrutura, mas está fazendo? Está resolvendo? A Lei 11.664, por exemplo, que é essa lei de 2008, ela diz que a mamografia ela pode ser requisitada, solicitada pela classe médica e pela enfermagem. A enfermagem não consegue. Mas por que não consegue? Há um imbróglio aí e tal, é uma complicação. Elas não têm essa autonomia aqui no Ceará ou no Brasil? A lei diz que tem, a lei é clara, a lei diz que ela pode, mas aí chega, nem todo serviço aceita. Porque o primeiro atendimento é com a enfermeira, eu acredito. E a lei já diz no posto isso, de saúde, por exemplo, existe essa triagem até chegar ao médico. Não sei se é assim que funciona. Tem, por exemplo, alguns casos, como é que eu posso falar? Eu trabalho no Instituto Câncer de Ceará e eu sou coordenador do serviço de triagem, ou seja, o primeiro atendimento do hospital. Muitas vezes esse paciente já chega lá triado, teoricamente, pela policlínica ou encaminhada pelos postos de saúde. Eu não consigo lhe dizer dados específicos, porque chegam, às vezes, alguns casos, pacientes com exames já feitos. E muitas vezes eles não relatam o que foi passado pelo médico. Tanto é porque existe uma dificuldade de pacientes do interior passar pelo médico especialista para chegar até a gente. Por isso que nós estamos trabalhando tanto essa linha de cuidado, para que ela seja observada e facilite a vida das pessoas, né? Mas eu não consigo ter esse dado até que ponto a enfermagem não consegue solicitar ou consegue solicitar. Porque quando a gente abrange a nível estadual, pega mais cidades mais interioranas, algumas vezes dificuldade de acesso ao médico, a gente sabe que alguns locais vão ter, e ainda mais quando a gente fala da subespecialidade, então às vezes elas conseguem ter acesso, sendo que essa restrição talvez possa ser algum centro, por exemplo, terciário, onde você dispõe realmente do serviço de oncologia, onde você tem um médico mastologista para atender. Agora, da outra área, realmente eu não consigo ter essa informação. Nós conseguimos agora, recentemente, por ocasião nós lançamos o Outubro Rosa com a chave rosa, que é simbólica, né? Depois fala até, pedir aqui para mostrar desse símbolo, Valéria, por favor, tá termina. Certo. Então, no último dia 6, a gente abriu lá na Secretaria Municipal de Saúde o Outubro Rosa, a parte institucional, e lá nós cobramos, tinha muitas enfermeiras na plateia, no público lá, e a gente disse, por que não facilita o acesso respeitando a Lei 11.664 de 2008, que preconiza que a enfermagem também pode, a enfermeira, aliás, né? Não é toda corpo de enfermagem, a enfermeira ou o enfermeiro pode solicitar. Então, o doutor Porto estava presente, a doutora Ana Estela também estava presente, a secretária de saúde, se pactuou naquele momento ali, queria ser feito uma oficina, um curso, uma coisa que pudesse dar esse app para que a enfermagem, de fato, pudesse ser apropriada, que é direito dela por lei, e vai facilitar a vida das mulheres. Né? Já perderam o peso nacional esse ano, né? Então, muita perda. Mas aí a gente... e elas estão tentando fazer isso, né? Então, essa questão do acesso é muito séria também. Quando se a gente prova que a quantidade de mamógrafos não é insuficiente, é tranquilo. Existe mamógrafo. É só otimizar, né? Se a gente sabe que tem a enfermagem para dar o reforço na linha do cuidado, para poder dinamizar essa fila e agilizar que essa pessoa chegue. Nós temos, aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro, nós temos um outro imbróglio que o Outubro Rosa, como ele tem essa parte densa, que é o advocacy, a gente não abre mão disso. A gente faz a campanha de rua, a gente faz tudo que pode fazer de visibilidade, mas a gente quer incidir mesmo nas políticas públicas. Então, nós assumimos um compromisso que não é fácil, de fazer essa coisa fluir. E o que é que a gente provou também naquele momento? Que a gente pode estar fazendo essa garantia desse acesso para que as mulheres, se a gente estimula uma campanha o mês todinho e você chega e não tem, como assim? Então você perde a força de fazer. E a gente diz que quanto pior tiver a saúde, toda vez a gente diz isso, quanto pior tiver o cenário de saúde pública, mais o movimento social, o Outubro Rosa, precisa estar na rua. Que é exercendo controle social, é fazendo o estímulo à participação popular, é fazendo a educação popular em saúde, como a gente faz. Estamos agora reeditando a nossa cartilha rosa. Vai lá do comecinho. Tudo. E lembrando que tudo começa em você, como a gente diz lá no programa Eu Me Cuido e Faço Minha Parte. Se você não se cuida, você perde o direito. E aí eu pediria licença para dizer o lema desse ano. Claro. Nós temos o lema geral do Movimento Outubro Rosa, que está fazendo 14 anos aqui, faremos 15 anos, se Deus quiser, em 2023, 15 anos. Mas o lema desse ano, inclusive, ele está sendo validado nesse momento pela sociedade, está em plenas redes sociais para ser validado até as meia-noite de hoje.
O lema desse ano é o seguinte: tanta gente ficar nesse burburinho das eleições, nós resolvemos, a equipe técnica e outros profissionais de saúde, todos que fazem o trade de saúde pública nesse estado, o lema desse ano é justamente esse: saúde pública no Brasil é um direito constitucional. 2 pontos. Faça a sua parte e exija. Por que a gente diz faça a sua parte? Você não ir cobrar sem nem fazer essa mamografia, você pertence, come sal. Você é diabético, come açúcar. Você é sedentário, que não dá um passo. Então, você perde um pouco da moral do seu direito à saúde. Tudo começa em você. Exija seu direito, mas faça a sua parte antes. Princípio básico da saúde e prevenção mesmo, né? Claro. Explica o símbolo, por favor, Valéria, essa jogada rosa aqui. Na verdade, em 2011, nós resolvemos estilizar essa rosa e colocamos na jangada, que é o nosso símbolo cearense. Sim. E tivemos a satisfação naquele ano de ter um dos maiores. O ICC estava conosco, o próprio CRIO, que eu estava lá na diretoria administrativa de lá. Tudo começou em 2009 na capital, em 2010 fomos para a região metropolitana, em 2011 resolvemos avançar no interior. Estilizamos a rosinha para a jangada e foi o primeiro ano que nós fizemos regata, a primeira regata rosa do Ceará, onde nós colocamos 12 velas de 30 metros na cor rosa, vencendo um preconceito. Fizemos uma campanha com os pescadores durante um mês para convencê-los. Eles perguntavam: não pode ser amarelinha? Não pode ser. Não, tem que ser rosa. Então, eles foram. Hoje, eles que nos procuram. Vamos ter de novo nossa regata esse ano, de lá para cá. E nesse ano, além deles aceitarem ir com a vela rosa, né, que já foi muito bom, a gente achava que quando eles voltassem do mar, eles não queriam aparecer. Uma noite anterior, eu insisti para que eles fossem: vão de boné rosa, vão de blusa rosa. Não, aí já é demais. Além da vela, mas conclusão, foram de boné, foram de blusa, com a camisa do movimento, vão com o maior prazer. Rosa. A vela rosa, a gente trocou isso por serviço para eles, enquanto homens no Novembro Azul, e enquanto mulheres, naquele ano de 2011, a doutora na Escócia, que não está mais entre nós, mas que é uma grande ativista, ela detectou um caso lá no Mucuripe, no meio das mulheres dos pescadores, e isso sensibilizou muito. Não, os próprios pescadores são multiplicador dentro da comunidade, né? E aí, detalhe, essa jangadinha se tornou um símbolo. Na época, ela abriu, nós recebemos em 2011, a American Cancer Society aqui veio fazer uma cobertura, e nós botamos 10 mil mulheres na avenida, e ela esqueceu tudo que estava na avenida e focou no mar. Porque o laço rosa tem no mundo todo, mas a jangadinha é nossa. A jangadinha é nossa. Né? Então, e nesse período dessa coisa do Nordeste, a gente chama a atenção, para além das questões da autoestima nordestina, a gente chama a atenção na questão da desigualdade em relação ao acesso ao SUS, as questões regionais. No Nordeste e no Norte, a gente que já foi lá, descemos o Baixo Xingu, andamos nos estados do Nordeste, toda a gente sabe que o SUS não chega igual no Sul e no Sudeste, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Então, é uma questão muito séria. Tá, olha, o Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a coordenadora do Movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça, e o doutor Leandro Lacerda, que é médico mastologista do Hospital Haroldo Joaçaba. Em pauta, a conscientização do controle do câncer de mama como parte da campanha Outubro Rosa. Doutor Leandro, o senhor é do Hospital Haroldo Joaçaba, para quem não sabe, é um dos equipamentos do Instituto do Câncer do Ceará, que é muito tradicional aqui. Quem já fez tratamento de câncer, obviamente, conhece o ICC. Como é que é a rotina lá no hospital e se, nesse período de Outubro Rosa, intensifica a pesquisa para os casos de câncer de mama, por exemplo? Perfeito. Hoje, o Instituto Câncer do Ceará, né? Nós temos a parte oncológica, onde abrange todos os tipos de cânceres. E quando nós falamos, no caso, a questão do câncer de mama, eu gosto de falar que existe aquele tratamento integral. Que nós digamos a visão ampla, é onde o hospital ele sempre tentou andar ao lado. Não adianta eu só trabalhar e discutir diagnósticos e tratamentos. Eu preciso trabalhar o paciente, eu preciso trabalhar aquela pessoa no seu meio social. Eu preciso entender a vida dela para eu conseguir dar um tratamento efetivo. O Hospital Haroldo Joaçaba, ele visa o tratamento ao
senhor X completo, para que eu possa ter sucesso a isso. Então, nós temos a equipe multidisciplinar, onde dispõe de farmacêutico, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, farmácia, não sei se eu falei, e nutricionista. Onde todos esses profissionais, eles andam ao lado do médico. Nós somos uma equipe só. Então, todos estão trabalhando, fechando, como eu gosto de dizer, o paciente, para que ele se sinta seguro e a gente possa enxergar aonde está a carência dele. E eu chamo, profissional, precisamos atuar naquela área, porque talvez aquele fator possa atrasar o tratamento ou prejudicar o tratamento. Seja um fator emocional, seja um fator de meio de transporte porque é do interior, seja um fator, às vezes, nutricional por falta de acesso a algum suplemento, o paciente está emagrecido. Então, o hospital ele visa muito essa parte. Nós temos a parte de tratamento multidisciplinar. Em relação ao tratamento médico, hoje já nós disponibilizamos já de todo o tratamento, seja a parte cirúrgica, quimioterápica, radioterápica, hormônio, desde as partes mais iniciais ao tratamento até tratamentos mais modernos, seja com quimioterápicos, terapias radioterápicas mais avançadas, que são os casos do hipofracionamento, que são técnicas, digamos, mais avançadas, com menor tempo de tratamento. Então, hoje, nós andamos com a multidisciplinaridade e o tratamento integral ao câncer, na parte oncológica. Para quê? Para que esse paciente ele também possa fazer todo o seu tratamento no complexo. Ele faz a consulta, ele faz a cirurgia, ele faz a quimio, se for indicado, ele faz a rádio, se for indicado, ele faz o hormônio, se for indicado. E caso isso não seja disponível, caso nós estejamos falando de pacientes com a doença avançada, o Hospital Joaçaba também dispõe do serviço de cuidados paliativos. Que fica internado lá, no caso. Que fica em observação, fica em acompanhamento e faz o tratamento domiciliar. O cuidados paliativo ele visa mais a parte do home care, que é aquele paciente onde muitas vezes a gente consegue enxergar ele dando qualidade de vida e deixando ele em casa. Onde a equipe multidisciplinar visita ele com médico, nutricionista, psicólogo, faz a necessidade dele, dá um suporte a ele e muitas vezes ele fala, doutor, eu estou bem, eu quero estar em casa, eu quero estar com a minha família. Porque às vezes eles precisam muito desse lado humano. Alguns falam, doutor, eu preciso ficar aqui, eu tenho que estar aqui vindo para essa consulta. Por incrível que pareça, você escuta isso. Doutor, você não consegue mandar alguém lá em casa para me visitar? Nós cadastramos, se for de Fortaleza, e tem essa visita domiciliar, onde faz esse suporte no caso dos pacientes paliativos. Ou seja, aqueles pacientes que estão com doença avançada. São pacientes que eles já ou fizeram algum tipo de tratamento e não tiveram resposta, ou aqueles pacientes que, infelizmente, eles já chegaram com um diagnóstico, às vezes, muito tardio e não existe mais terapias para eles. Então, são esses dois braços que nós trabalhamos diariamente, todo dia na instituição. Eu vou ter que dar um relato pessoal aqui, baseado nisso que o doutor falou. Minha mãe foi paciente lá do Hospital Joaçaba e é exatamente isso que ele falou. Ela abre um sorriso quando precisou voltar lá para fazer. Ela fez quimioterapia e rádio, não foi câncer de mama, mas passou por um câncer, ainda bem está curada. Dona Graça, graças a Deus. Um beijão. E relata isso, é uma grande família para ela. O doutor Franklin, meu muito obrigado também, seu colega. Já era meu amigo pessoal, cuidou da minha mãe e ela... Acho que a mamãe pode vir a ser voluntária lá do hospital, porque já está curada e tem muito amor pelo hospital. Perfeito. Acompanhei todo esse tratamento e vi a alegria, o quanto fez diferença para uma pessoa que nem tem... A gente não tem câncer na família. Poderia ter sido aí um golpe. E ela lidou com isso... lidou com essa situação de uma forma muito bacana, graças ao trabalho realizado lá no hospital. Por isso, lhe agradeço também e estou aqui testemunhando. Isso tudo que o doutor falou é verdade e faz diferença no tratamento. É o que nós chamamos da integralidade. Não adianta a gente enxergar... Dona Graça, né? Graça, isso. Pronto. Eu não posso dizer, vou chamar a paciente, o próximo paciente. Não, nós iremos atender a Dona Graça. Então, o hospital ele tenta ter esse lado humano, onde às vezes até a portaria conhece. Dona Graça está entrando.
Parece até, às vezes, um modo de você falar, será que ele está dizendo tudo isso? Mas é o que a gente tenta trabalhar. Porque diagnóstico, às vezes, a gente consegue informar, faz na rede social, no Instagram, um podcast, um aviso, mas, às vezes, o paciente ele quer ser reconhecido. Sim. Ele quer ser valorizado. Ele quer que ele seja aquele paciente que diga assim, olha, ele sabe quem eu sou. Sabe que eu sou próximo. Essa humanização faz sabe que eu toda a preciso ser diferença. tratado, sabe que eu preciso daquilo. Então, assim, você quando começa a enxergar isso, o paciente, ele desperta a curiosidade de ir mais vezes. Ele desperta a vontade de ir. E, infelizmente, quando a gente se fala de câncer, a gente ainda tem que falar da palavra medo. Muitas pessoas têm um medo. Um medo de fazer o exame, talvez por medo de diagnóstico. Existe uma negação muito forte também. Existe a negação. Eu vou relatar mais uma vez. Quando eu fui para a primeira consulta, e eu tive que falar com alguém no telefone, disse, não, eu estou aqui para investigar um câncer com a mamãe. Ela virou e disse, eu estou com câncer. Eu disse, mas a gente está no estudo do câncer. Então, existe esse processo de negação, é muito curioso também. Mas depois que começou o tratamento, foi fantástico. Muito bacana. Só pegando uma aspa até rapidinho, mas Claro. o que o senhor falou até remete a outra observação. Muitos pacientes com familiares, às vezes até falam, doutor, não comente nada com meu pai ou com a minha mãe. É verdade isso. Eu não sei se eu concordo com isso, mas enfim. Acho Então, mas isso é algo que a gente escuta por medo da família, da recusa do tratamento. O médico, ele não pode se negar a dizer. Ele tem que informar o diagnóstico, ele tem que que o informar paciente tem esse direito, né? Ele tem o direito de saber. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar o familiar. Lá, muitas vezes, eu percebi que os pacientes, eles até aderiam ao tratamento, mas o familiar tinha medo. Engraçado. Eu disse, olha, aquele familiar é importante a gente puxar ele um pouquinho para cá. Porque a hora é para estar ali do lado, não é Às para vezes ter quem medo, blinda é não. o próprio familiar que fica Exato. querendo. Mas isso é muita falta de informação, às vezes, Às doutor vezes, Leandro? às vezes. Então, assim, fica muito aquela informação que tem câncer, é terminal, Não tem jeito. não tem tratamento. Eu digo, olha, não é assim. Venha a senhora. É o marido que está questionando? Traga o marido na próxima consulta. Vamos sentar todos nós, faz uma mesa redonda, faz uma discussão. Porque, às vezes, o familiar, ele impõe algo que o paciente não quer. O paciente Verdade. quer saber, o paciente quer tratar. Ou, às vezes, doutor, eu não quero tratar. Eu sei o que eu tenho, eu sei tudo, eu não quero tratar, me dê um mês. Então, assim, existe muito disso de eu falar, por exemplo, eu não gosto de atender só um paciente. Eu gosto que sempre tenha um familiar próximo, É que importante. esteja presente na vida diária, Importante. para eu escutar até que ponto aquela pessoa consegue ajudar ele. Porque não adianta nós trabalharmos com integralidade dentro do hospital e quando ele sai daquela porta, a casa dele ser um mundo completamente diferente. Eu vou perder aquela linha de cuidado. A linha de cuidado, quando eu falo, eu trabalho com a linha de cuidado lá do hospital, que é o conseguir, eu até brinco, eu consigo enxergar do start até o último linha de tratamento. Seja por qualquer curva que ele fizer, eu consigo saber por que ele não veio. Mas essa linha tem que ser contínua. Ela não pode ser só dentro do hospital. Ela tem que ser na vida pessoal. Então, o medo ainda afeta muitas pessoas. Afeta, afasta, infelizmente. Afasta. Família, pacientes. Olha, 2022, a gente ainda escuta. Eu posso pegar não, doutor, se ele ficar dentro da minha casa? Ainda tem essa... E tem que transformar. Quando eu fui comprar peruca com a minha mãe, fiz isso uma festa. Vamos provar quantas quer, qual que ficou melhor, essa ficou leveza feia, funciona, e né? tira onda. Vai ter que tratar, vai ter que viver tratar. isso. E que se viva da melhor forma, né? E se tratando de câncer de mama, quanto mais cedo você identificar, melhor. Por que que o toque já não se usa mais tanto, doutor? O que foi tão difundido durante anos? Eu costumo dizer, o diagnóstico do câncer de mama ele é baseado num tripé. Existe o autoexame, existe o exame mamográfico e existe a avaliação com especialista. Digamos que cada um pode ter uma parte de diagnóstico, mas eu diria que o tripé é a base. Você perdendo um, você vai perder aquela atenção. O toque, ele muitas vezes, ele diagnostica um nódulo, mas ele diagnostica um nódulo às vezes acima de 2, 3 centímetros. O diagnóstico precoce, o exame mamográfico naquele período recomendado,
é exatamente para nós detectarmos a lesão menor que essa. Tá. Lesões, Bem às inicial ainda. Infracentimétricas. Em Só na alguns mamografia que casos, vai na mamografia, aparecer. Onde, em alguns casos, a gente consegue fazer o tratamento apenas com mamotomia. O que seria isso? Mamotomia. Como fosse uma agulha um pouco mais grossa, onde você retira Faz uma aquela área punção. suspeita. Uma punção. Você diagnostica e trata. Mas isso são casos que a gente está falando infracentimétricas. Lesões menores, às vezes, que 0,5, 0,4 centímetros ou pequenas microcalcificações. Mas aonde a gente conseguiu perceber isso? No exame de mamografia, Isso. naquela determinada data, sempre no seu período. Então, só para ver se eu entendi, quando se identifica no toque, aí é que tem que procurar correndo mesmo. Tem. Que já tem algum tempo, né, doutor? Tem. E aí, Já lembrando cresceu. também que essa pergunta é interessante, essa questão do autoexame, que em 2011, mais uma vez o 2011 marcando, né? 2011 foi lançado aqui no país, no Brasil, o Plano Nacional de Enfrentamento das DCNTs. E nesse plano apareceu pela primeira vez, ou então de forma mais intensa, o conceito de autocuidado. Que aí sim, a gente falava muito em autoexame como forma isolada e como de fato ainda é bom que se faça. Mas hoje a gente trabalha muito na perspectiva de estimular o autocuidado, que aí inclui o autoexame, atividade física, alimentação saudável e hábitos saudáveis em geral. E nesse plano, que era para estar em curso até dezembro desse ano, infelizmente descontinuou, que é Por quê? governo federal. Então, assim, era um plano federal e ele descontinuou. Ele trazia. Nesse plano foi que se trouxe esse conceito de autocuidado. Foi nesse plano que a gente garantiu as academias populares e que hoje é lei que também está. Se a gente não cuida, também acaba. E também foi nesse 2011 que a gente começou, a gente já vinha gritando por mamografia a partir dos 40 anos, que nós, do Movimento Outubro Rosa Ceará, resolvemos correr na linha de pensamento da Sociedade Brasileira de Mastologia. Até porque a gente lá no CRIO, na época eu era diretora administrativa de lá, a gente via, e até hoje se vê, que o câncer chega cada vez mais cedo. E como administradora hospitalar e como especialista em advocacia, eu digo o seguinte, se existe essa polêmica até hoje de que é bom a partir dos 50, a partir dos 40, a gente tem que ter uma lei nesse país que diz que é a partir dos 40. É verdade. Todo embate, toda polêmica deveria ter sido feita antes da lei. Agora, se você tem uma lei, ou você revoga ou você garante. Então, nós trabalhamos na linha do advocacy. Não adianta estar no papel, né? Nós trabalhamos na linha do advocacy ostensivo e vamos atrás. Tanto é que se as mulheres chegarem nos postos e tiver alguma resistência por qualquer profissional do trade da saúde, que não, do circuito da saúde que não garanta, nos acione que a gente vai lá e faz o advocacy necessário. Você está falando em lei, Valéria? Em 2018, as atividades do Outubro Rosa, elas passaram a ser previstas em lei. Nós temos federal. uma lei de 2017. 2017? Eu vi que então, novembro de 2018 foi aprovada. Da então deputada Raquel Marques. Daqui, mas eu falo federal. Não, eu estou falando da nossa aqui. A federal, o que é que mudou, por exemplo? Verdade, a federal, nós nem percebemos a eficácia dela, para ser sincera. Aqui no Estado, nós temos uma, ela é lei, e como força de lei, ela perpassa pela questão do financiamento. O Movimento Outubro Rosa Ceará, ele nunca, eu digo sem nenhum problema, eu mesmo sendo servidora da Secretaria Estadual de Saúde, estando no núcleo de oncologia à época e tendo todo o acesso, esse movimento nunca se sustentou de nenhuma forma, por caráter de lei, emendas parlamentares. Até porque foi 2017, antes disso você já trabalhava muito. Já trabalhava. E outra coisa, a gente tem uma clareza, se o movimento social, que a gente faz de tudo para que ele se mantenha como social, se ele tiver o viés do dinheiro do recurso público, a gente que sabe o que é que falta no recurso lá no setor público, a gente não quer correr o risco de assim, faz Outubro Rosa e não garante ali. Não. Então, a gente prefere fazer força. Descobre um santo para cobrir outro. Agora, só que a gente cresceu tanto que a gente sentiu a necessidade, e esse ano teve um bom sinal, né? Até porque a gente foi em cima de quem estava fazendo falácia eleitoral e a gente cobrou e vamos continuar cobrando. Nós estamos, desde 2012, nós criamos a iniciativa de criar a Rede Cearense de Combate e Enfrentamento ao Câncer. Entendendo aqui que o combate é no sentido de evitar e prevenir, e enfrentamento para dar suporte às nossas famosas vitoriosas, que são as pessoas que passaram, as mulheres que passaram ou estão passando pelo câncer. O que é que a gente fez com isso? Esse ano a gente desengavetou lá da Assembleia Legislativa esse nosso pedido de apoio. A gente quer que essa rede nasça, mas a gente não quer que ela seja uma rede do governo, a gente não quer que ela seja, por exemplo, uma organização social. A gente quer que ela seja um formato jurídico que ela possa dar a resposta social que ela deve,
ter um amparo do governo do ponto de vista de prestação de serviço e receba por isso, sem nenhum problema. A gente quer ter um mamógrafo móvel e o movimento cresceu muito. A gente tem que ter um CNPJ para respaldar o tanto de coisa que nós fazemos. Porque a gente quer pegar o acúmulo do movimento social e a gente quer ir dar uma palestra lá, como já fomos no Sertão dos Inhamuns. A senhorinha deixa a enxada para nos ouvir, mas quando a gente diz, a senhora vai ter que ir na Secretaria de Saúde marcar, se aí não vai dar, porque aí a gente quer ir com o mamógrafo móvel, a senhorinha vai deixar a enxada dela lá. Já resolve ali. Aí quando terminar, a senhora se dirige ali à cabine e faça o seu exame agora. E aí, fazendo essa questão do sertão, a gente lembra que esse movimento social também, o Outubro Rosa Ceará, ele assumiu um compromisso de ser 100% inclusivo. Por isso que a gente faz o Outubro Rosa Quilombola lá no Quilombo, Outubro Rosa Indígena lá na aldeia, Outubro Rosa no sertão lá na roça, e aí vai, por aí vai. Outubro Rosa população em situação de rua, fazendo a busca ativa das mulheres em situação de rua, população em situação de liberdade, em privação de liberdade lá no presídio, e por aí vai. Porque se a gente fizer todo ano eu faço questão de aproveitar o bom espaço, a boa audiência do Cena Pública para dizer isso. Quanto pior tiver a situação de saúde lá fora, mais o movimento social tem que estar. E nós temos que ir onde não chega ou chega pouco. Fazer nos shoppings é bacana, mas não leva para todo mundo. Fazer na beira-mar é bacana, mas não leva lá para feirante. Fazer nos grandes centros, com os ar-condicionados e tal, é bacana, mas a gente tem que levar onde não chega ou chega pouco. Ô, mulher guerreira. O Cena Pública vai para um intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo aqui no estúdio a coordenadora do Movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça, e o doutor Leandro Lacerda, que é médico mastologista do Hospital Haroldo Joaçaba. Doutor Leandro, a gente está falando aqui de câncer de mama e eu quero lhe fazer uma pergunta, por exemplo. Quando é que a mulher deve se preocupar e procurar atendimento médico? Qual sintoma, ou enfim, se a hereditariedade conta também, se alguém da família já teve caso, é preciso ficar alerta a partir de que idade? De forma geral, quando é que ela precisa ficar atenta? Eu posso começar até falando da seguinte maneira. Como nós falamos há pouco tempo, você esperar detectar, que é palpar o nódulo, muitas vezes a gente já pode dizer que já está um pouco avançado. Eu costumo dizer que a mamografia ela tem que ser realizada no período recomendado. A partir dos 30 anos de idade, é isso? A partir dos 40 anos perdão. anuais. Se tiver histórico familiar, que seria o irmão, a irmã, a mãe, a avó com câncer de mama, ou algum familiar com teste genético, ou seja, aquele paciente tem predisposição genética, ele realiza-se a partir dos 30 anos de idade anuais. Esse teste é caro, doutor, para fazer hoje em dia? Já foi muito caro. Nos últimos 10 anos isso tem realmente melhorado muito. E tem no Ceará? Tem no Ceará. E no Instituto Câncer de Ceará tem a parte de biologia molecular. Existem 2 projetos que os pacientes do SUS, eles além de realizar todo o tratamento multidisciplinar e todo o tratamento multimodal, ele tem essa parte do teste genético, é o aconselhamento genético, onde é realizada a coleta do sangue, é enviado para estudo, antes enviado a São Paulo, hoje já está disponível no próprio Instituto Câncer, e se positivo, se essa paciente tem essa mutação genética, os familiares mais próximos também são convocados para realizar. Porque é uma maneira de nós trabalharmos um pouco à frente, não enxergar apenas o retrovisor. Que acende um alerta aí, acende no caso, o alerta. Né? Acende o alerta da consulta ser mais precoce. Porque quando a gente fala do modo geral, como você perguntou, eu digo que a partir dos 20 anos a mulher já deve realizar a ultrassom de mama. Tem a ver com o início da vida sexual ou não? Tem um pouco a ver. Tem um pouco a ver. O ideal, eu não posso até te dizer uma data específica, perdão, uma idade específica, a partir dos 20, dos 25. Eu diria, se a mãe teve câncer de mama, ou se uma irmã teve, uma avó teve, geralmente você inicia a partir dos 20, 25 anos a consulta com um especialista, onde o especialista sempre vai colher toda a história clínica
E muitas vezes vai pedir uma ultrassonografia de mamas. Às vezes, a partir dos 30, a mamografia, ou 35, 40, a depender dos critérios específicos. Pegando um pouco um gancho anterior, quando eu falo de câncer de mama, a gente tem que saber primeiro o que são os fatores de risco. Sim. Existem fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Quando a gente fala não modificáveis, são aqueles fatores que o paciente possui. Ou seja, a gente está falando de mutações genéticas, alterações no DNA. Fatores hereditários. Nós digamos que isso representa 10% dos casos de câncer de mama. Os outros 90%, às vezes, são fatores modificáveis. Bebida alcoólica, tabagismo, Má alimentação. má alimentação. A prótese de silicone, ela contribui para o surgimento de um possível câncer de mama ou não tem relação nenhuma? Isso está entre os top 10 dos mitos do câncer de mama. Não tem nada a ver. Não tem nenhuma relação ao desenvolvimento do câncer de mama e não tem nenhuma relação para diagnóstico ou rastreio. Não prejudicado. atrapalha a mamografia, por exemplo? De maneira Tá. alguma. Existem técnicas de fazer a mamografia, existe a ressonância magnética. Então, assim, a prótese mamária ela não interfere no rastreio. Muitas mulheres às vezes perguntam, doutor, mas eu tenho prótese, não vai interferir no meu segmento, na minha avaliação periódica ao especialista para diagnosticar? Não, não interfere em relação a disso. Mas outros fatores modificáveis, além do sobrepeso, da obesidade, da alimentação, é sabido hoje que a alimentação ela mudou muito nos últimos 5 anos. Muito. A gente sabe que eu costumo dizer que o automatismo da vida diária, o 10 tarefas ao mesmo tempo, não tenho tempo para almoçar, não tenho. E às vezes as pessoas acabam partindo para o fast food no almoço. A gente não está mais descascando alimento, a gente está abrindo embalagem, né? Perfeito. Abrindo embalagem. Então isso pode ter sido um gatilho que talvez tenha aumentado a incidência de câncer de mama em pacientes tão jovens. O paciente que se diz ter não tempo. Doutor, não tenho tempo. Doutor, eu tenho que sair da faculdade, tenho que ir direto para o trabalho, em casa eu estudo, não consigo parar no almoço. Calma, respira. Para um pouco a vida, faz as suas tarefas no período certo. O autocuidado, né? O autocuidado. O autocuidado é isso. É fundamental. Se a gente não se enxergar, se a gente não conseguir se trabalhar, a gente não vai conseguir nem se trabalhar, nem cuidar dos outros. Já começa por aí. Com certeza. Então a gente precisa primeiro saber como eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, do que eu vou falar. Senão vai ficar muito aquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Verdade. Que lição que você está dando? Então, se eu não conseguir trabalhar isso, onde as pessoas possam me usar como espelho, eu não vou conseguir fazer aquela pessoa fazer a mesma coisa. Exatamente. Existe uma informação que eu já li em alguns lugares que quando a mãe amamenta, ela fica menos suscetível a ter câncer de mama. Isso é fato? Sim. Vamos lá. Em relação à amamentação. A amamentação ela envolve um dos fatores, digamos, a parte hormonais. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de falar um pouco antes. Existem alguns fatores de risco que nós podemos dizer. O uso de terapias hormonais após a menopausa. O anticoncepcional também não? O anticoncepcional, ele é ainda questionável. Tá. Mas ele se torna fator de risco a partir dos 5 anos de uso. Tá. Principalmente após 10 anos de uso ininterrupto. Porque é uma bomba de hormônio também, É uma bomba né? de hormônio. Você sabe que o corpo já tem os hormônios próprios. Já tem o hormônio da alimentação. E você tem um hormônio exógeno ainda mais, isso vai contribuindo para maior carga hormonal. E isso, às vezes, pode ser o gatilho para desenvolver um câncer de mama. E aí da menopausa é outra carga hormonal também. E o da menopausa, a paciente às vezes entra na menopausa, deseja fazer terapia de reposição hormonal e ela se torna risco quando você tem fatores hereditários e quando você faz o uso por mais de 5 anos. Então, o que eu digo? Sempre mantenha a sua consulta com o seu mastologista anual, porque ele precisa enxergar esse paciente, ele precisa enxergar quais são as suas peculiaridades, porque não adianta eu chegar e falar, o seu risco é 90% de ter câncer de mama tomando 5 anos de hormônio. Mas às vezes é um paciente que não tem nenhum histórico familiar, não tem nenhum fator de risco associado, tem uma mama que já é muito lipossubstituída, então a gente começa a trabalhar esse paciente aos poucos. Mas aí tem a alimentação toda errada. Mas tem a alimentação errada. Tá na moda esse negócio de se cuidar, mas é uma visão diferente do que a gente vê por saúde. Suplementação para ir para a academia. É prejudicial?
para o câncer de mama ou não tem relação? Depende do que for suplementado. A suplementação, se envolver muito hormônio, ela sim é fator de risco. O ideal é que toda suplementação seja orientada por um nutricionista. Que infelizmente não acontece muitas O vezes. ponto questão seria exatamente esse. Tem se atendido muitas pacientes jovens, entre seus 20 a 35 anos, que estão fazendo a sua autoalimentação. Elas, digamos, elas assistem um depoimento. Não, vai lá no Instagram e vê a dietinha que dá moda. Quer fazer o Ctrl-C, Ctrl-V para ela, mas ela é outra paciente, ela é outra pessoa, eu não sei quem é a pessoa. Então, o ideal, quer fazer a sua suplementação, quer ir para a sua academia, seja acompanhado com o seu nutricionista, passe com o seu médico antes, não vá direto na loja de suplementos e compre e comece a usar. Então, realmente, existem esses fatores. E o dos últimos, o que nós costumamos falar, que é a menopausa tardia e a menarca precoce. A menarca é a primeira menstruação. O que o senhor considera precoce? Antes dos 12 anos. Tá. Aquelas pacientes com Que 11, é comum. 12... Que Atualmente é comum. o comum. Que é comum. Também associado à alimentação, Também acredito associado. eu. Também associado. E junto com a menopausa tardia, que já é aquela após os 55 anos. Ou seja, por que a gente costuma dizer isso? É porque fica uma linha de tempo grande. É uma maior taxa de exposição. Aquela paciente que entra com seus 14, 15, que raramente tem-se hoje, realmente, a partir dos 11, 12, 13 já é o comum. E aquela paciente que para só aos 55, 56, ela tem uma linha de tempo maior de exposição ao hormônio. Hormônio natural, hormônio da própria paciente. Lembrando que ele é o câncer de mama, ele sim é influenciado da parte hormonal, seja endógeno ou exógeno. Então, ele é influenciado por hormônios. Então, tudo isso são fatores de risco, seja modificáveis ou não modificáveis. E a gente tem que trabalhar em conjunto. É como eu digo, não adianta eu chamar o próximo paciente, eu tenho que chamar a paciente XXX para eu entender a vida dela, saber quem é ela, saber os fatores de risco dela. Isso é importantíssimo. Aí eu vou já pular lá para frente, que a Valéria deve conhecer bem essa história. A paciente identificou o câncer, foi necessário fazer a retirada da mama, acabou a vida? Claro que não, aí é uma outra etapa de vida que começa, e aí nessa de novo a gente faz uso do advocacy, que o movimento tanto persevera nisso, a questão da garantia, por exemplo, da reconstrução mamária, a questão da lei dos 60 dias, que é outra lei que a gente defende muito, que diz que toda pessoa nesse país que for diagnosticada via biópsia com qualquer tipo de câncer tem até 60 dias para iniciar seu tratamento, e nem sempre acontece. Sabe-se que a questão da reconstrução mamária, ela é um direito, ela tem que acontecer preferencialmente no ato da cirurgia, salvo se não for um desejo da própria pessoa, que o seu desejo é soberano, mas ainda assim a gente insiste porque a gente sabe que não acontece. Né? E a gente faz essa batida na advocacy, toda edição do Outubro Rosa, e passa o ano inteiro nisso. A gente faz agora vamos ter as Blitz Rosa, acompanhada com o Ministério Público, que a gente já faz há alguns anos. E aqui a gente queria aproveitar também que, graças a Deus, nesse Outubro Rosa, nessa edição 2022, aquela polêmica da questão dos 40 anos está quase que resolvida. E nós temos outra polêmica, por exemplo, aqui em Fortaleza, como eu ia dizendo, e no Brasil todo, nós temos a questão das clínicas populares, que era para ser um alívio e um up na questão um parceiro ali. Mas só que a pessoa faz, e como não estão integradas ainda, nem sempre estão integradas ao SUS, e não estão devidamente regulamentadas pelo Estado no sentido amplo, de poder fazer para integrar o Sistema Único de Saúde, e observar, por exemplo, a questão do diagnóstico, que essas clínicas, o tempo de diagnóstico, não, desculpa, o tempo do resultado do que se faz lá, integrar o SUS, porque a pessoa gasta seu dinheiro pensando que ela, com aquele resultado em mãos, ela vai poder entrar no SUS. Não, a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde é o posto, ou a policlínica, ou qualquer outro ente do Sistema Único de Saúde. Então, você faz aquele rodeio, digamos assim, você dá aquela volta para tentar viabilizar e, às vezes, atrapalha. E o que é que nós pedimos aqui, em mais uma ação de advocacy? Pedimos que o poder público chame essas clínicas para conversar, integre-as,
faça o devido dever de olhar a questão da vigilância sanitária com elas, a questão do laudo em tempo hábil, a questão dos profissionais que lá estão trabalhando. E aí sim, aí nós vamos ter as pessoas poderão fazer isso como uma coisa para agilizar. Porque se eu ficar com o exame que eu paguei de uma clínica popular... Na mão, e sem contar as incertezas que se tem, com todo respeito aos profissionais que estão envolvidos. Mas, assim, a gente já recebeu o caso, inclusive, eu tenho um relato pessoal de uma amiga que foi absolutamente massacrada numa clínica popular, veio a óbito, uma pessoa com 40 anos de idade, porque foi uma negligência, assim, brutal. Inclusive, à época, a gente orientou para... Enfim, né? Então, a gente faz esse uso disso aí, porque a gente sabe que, quando é diagnosticada, aí sim, as vitoriosas, elas dão esse exemplo para nós todos os anos. Elas são protagonistas da própria causa e nos incentivam. Ontem mesmo, nós estávamos com 10 pessoas lá no estádio Castelão, que o Fortaleza nos apoia sempre, né? E tinha 6 vitoriosas. E o Ceará não apoia, não, Valéria? O Ceará todo ano diz que apoia, mas ainda não veio apoiar. Até fez uma blusa, mas não nos chama para fazer. Fortaleza está na frente, hein? E ontem as 6 vitoriosas deram um show, elas levamos uma bola e elas deram um chute no câncer mesmo, de verdade, lá, e disseram sim para a vida e não ao câncer de mama. Foi muito lindo. E é um momento emocionante, delas, né? É emocionante. É um momento delas dizerem que superaram a doença, que estão aí e que são e que a vida que segue. Bola para frente, bola né? para frente, literalmente, bola para frente. Doutor, vamos só resumir aqui. Quais são os sintomas que a mulher deve ficar atenta para procurar um médico para identificar o câncer de mama? O sintoma mais precoce e o sintoma mais prevalente é a palpação do nódulo. Mas lembrando que nós não devemos esperar palpar um nódulo para procurar um especialista. Alerta aqui, né? Tem que ser realizado o exame de mamografia e de ultrassonografia de mama quando é paciente muito jovem. Em alguns casos mais avançados, às vezes a pele pode ficar vermelha, hiperemiada, como se fosse uma casca de laranja. Você pode apresentar secreções do bico do peito, que nós chamamos de descarga papilar. Mas isso já são alterações um pouco avançadas. Tá. Aí é urgente, tem que ir logo. Então, o quanto antes melhor é procurar o exame, procurar o especialista para evitar que isso apareça. Mas até eu chegar no especialista, eu tenho que passar pelo posto de saúde, se eu não tenho um plano de saúde, por exemplo. Se não tem o plano de saúde, hoje pelo SUS, você vai procura lá no posto perto da sua casa. E ele encaminha para um serviço secundário para fazer os exames, o acompanhamento com o mastologista. E se detectado um exame suspeito ou com a biópsia suspeita, encaminha para um serviço terciário. No caso, por exemplo, o Haroldo Joaçaba, Instituto Câncer de Ceará, ele tem um serviço de triagem que funciona de segunda a sexta-feira, recebendo pacientes do estado. Demanda espontânea, não. Tem que ser encaminhado, Tem que ser encaminhado. Todos os pacientes encaminhados via posto de saúde, seja Fortaleza ou do estado, e eles são encaminhados para lá de segunda a sexta-feira. E eu até faço até digamos, um apelo, até digo isso, que lá está funcionando a todo vapor sempre. E nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, nós tivemos um pouco de queda de encaminhamentos e de, digamos, repasses financeiros. Que pena. E isso sim tem prejudicado o nosso tratamento. Porque eu não consigo tratar o paciente em tempos prolongados. O Instituto Câncer sempre prezou muito agilidade e velocidade. Eu chego o paciente, eu já quero operar, quero fazer a quimio, quero fazer a rádio, tudo em 60, 90 dias. Quando faz quimio, realmente acaba tendo um tempo maior por causa do período da quimioterapia. Mas, às vezes, está tendo uma dificuldade em relação à parte, digamos, cotas e repasses. Isso tem atrasado um pouco o nosso... a celeridade dos procedimentos. A logística lá. Tomara que esse apelo chegue a quem precisa. Eu tenho que encerrar, gente. Que pena, porque eu queria só dizer que da nossa luta para que aumente o número de SDMs, o Serviço de Diagnóstico e Mastologia, que esses equipamentos, eles dão um segmento completo. Um só local faz mamografia, faz ultrassom, faz as biópsias que forem necessárias. O GEON aqui, por exemplo, aqui na capital nós temos o GEON que faz isso, né? E a gente está tentando ampliar isso. Olha, né? As redes sociais da Valéria apareceram aqui durante o programa. Movimento Outubro Rosa Ceará. Do Movimento Outubro Rosa, quem quiser programação conversar. Vastíssima lá, né? Está sempre atenta. Do Hospital do Doutor também está à disposição de vocês. O Cena Pública, infelizmente, vai ficando por aqui. Quero agradecer as presenças da Valéria Mendonça, ela é coordenadora do Movimento Outubro Rosa, no Ceará,
integrante do Conselho Estadual de Saúde e coordenadora da Comissão da Diversidade dos Sujeitos do SUS. Sujeitos do SUS. Que aí entra toda a saúde inclusiva, né? Muito obrigado. Quilombolas, indígenas, todo mundo dentro. Todo mundo incluído. E também o doutor Leandro Lacerda, que é médico e mastologista lá do Hospital Haroldo Joaçaba, que faz parte do grupo do Instituto do Câncer do Ceará. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Agradeço demais a companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá.